Obrigado, então, ao Zeno Nadal pelos esclarecimentos, pela sua palestra, ele que é da Copel. Vamos agora, então, ao palestrante que vai fechar, encerrar, né, o nosso fórum, o Valério Maroc, do Sistema FIEP. Tenha bondade, por favor, Valério, fique à vontade. Boa tarde a todos. Obrigado, pessoal. Vocês estarem aqui supera a minha expectativa em pelo menos 100%. Eu tinha feito uma conta de 15 pessoas, então vocês estão me ajudando a elevar esse meu desafio pessoal, que eu tinha de ter pelo menos mais umas 5 ou 6 pessoas para presentear esse fechamento do evento. O segundo desafio que eu acho que eu quase que consigo bater é tentar não sombrear, ou pelo menos sombrear o mínimo possível aquilo que já foi comentado nesses 2 dias, bem extensivos. A gente teve um overflow bem grande de informações, várias áreas, vários setores. Bom, é um desafio e eu acho que eu vou conseguir completar algumas coisas aí, fechar bem, de certa forma. Eu agradeço primeiramente aos desenvolvedores do fórum, né, os idealizadores e quem teve essa iniciativa de trazer todo esse fomento de conhecimento para todo mundo que aqui está. E também agradeço, mais uma vez, a alguns dos parceiros que já passaram por aqui, com quem a gente já tem contato, que vieram prestigiar essa palestra e também trocar informações com a gente. O primeiro ponto do que eu queria falar, para aproveitar bem esses 20 minutos, é que há 2 frases principais que eu acho que a gente pode encaixar no cenário do que a gente chama de eletromobilidade, ou como já se está modificando o termo lá fora do país, que é mobilidade sustentável. A primeira frase é brasileira, é atribuída ao Tom Jobim, que é: o Brasil não é um país para principiantes. Já começamos por aí. E quando a gente tem essa necessidade de fazer tantos fóruns e tantas ações para tentar fomentar esses setores novos e emergentes que nós temos, a gente enxerga que essa é uma realidade. E a segunda frase é uma frase atribuída ao Pedro Malan, que ele fala que o Brasil é um país que tem até um passado incerto. Então, é meio complicado para nós prospectarmos negócios futuros. E quem dirá resolver as nossas necessidades presentes. Então, há que se pensar com muito mais afinco, com muito mais seriedade, com muito mais sensibilidade os nossos problemas e soluções, até mais, eu diria que o nosso esforço necessário é maior até do que os países desenvolvidos, porque lá nós temos estruturas de apoio, temos cultura de apoio, temos toda uma massa inerte que já vem demandando tecnologia e desenvolvimento que aqui nós temos que criar para conseguir gerar os nossos negócios. Então, essa é uma visão inicial para tentar pontuar o que eu venho comentar aqui agora. Tem minha apresentação lá? Aí ficou interessante. Não tem? Eu passei a apresentação segunda-feira. Bom, não preciso do laser point, fui presenteado com isso. As temáticas principais eram a questão da mobilidade urbana. O termo mobilidade ele passou por uma transformação de 2012 para cá no Brasil. E essa transformação ela tem a ver com o uso frequente do termo mobilidade a partir de 2012, por quê? Nós tivemos o lançamento de uma lei que se instituiu no governo da Dilma Rousseff, lá, que é a Política Nacional de Mobilidade Urbana. Essa lei ela veio empurrando algumas iniciativas do PAC, do Programa de Aceleração do Crescimento, e incentivando novas ações com temáticas diversas, tanto na parte de eficiência energética, infraestrutura, desenvolvimento e gestão das cidades, todo um aporte urbano. Dentro desse contexto das políticas nacionais de mobilidade urbana, nós tivemos, inclusive, é um dado negativo, de 2012 para cá passaram-se 7 anos, só que esses 7 anos eles não causaram uma demanda ou uma necessidade ou não incentivaram as cidades o suficiente para que esse Plano Nacional de Mobilidade Urbana fosse uma coisa aceitável na maior parte das cidades. Nós temos, inclusive, grandes capitais que não aderiram a esse plano e não inscreveram novos projetos que transformam o ambiente urbano, tanto no contexto da mobilidade, que é esse termo novo que entra em cenário, mas também no contexto de gestão de um ponto que uma das nossas congressistas comentou aqui, que é a questão social. É uma coisa muito pouco abordada, porque a gente fala muito de business, e quando a gente fala de dinheiro, a gente não consegue falar muito bem de pessoas. Isso ainda é um problema no Brasil. Quando se fala de pessoas, de ser mais humanista, já se pensa em populismo. E quando se fala de gestão e urbanismo, se pensa mais em business.
E aí essa é talvez uma conta que não fecha, e nós precisamos, com a nossa criatividade brasileira, encontrar um ponto de equilíbrio que feche essa conta, onde nós conseguimos criar modelos de mobilidade urbana inteligentes que também agreguem as necessidades e as demandas sociais. Dentro desse contexto, o que é mobilidade? A palavra no dicionário ela não tem nada a ver com carro, não tem nada a ver com transporte. Ela tem a ver com você se transportar de um lugar para o outro ou movimentar uma coisa de um lugar para o outro. Essa é a origem. Mas por que ela entrou dentro da temática automotiva? Porque com o Plano Nacional de Mobilidade Urbana, a gente passou a categorizar mobilidade como sendo a capacidade que nós temos de transportar pessoas e bens, mercadorias e produtos, dentro do cenário urbano, tendo em vista 3 principais contextos. Isso está lá dentro da lei, naquelas inúmeras páginas lá, para a gente tentar tirar as diretrizes principais. Os 3 principais focos são pensar o cenário, pensar o meio, a transformação do território, tendo em vista as necessidades de mobilidade de pessoas e mercadorias. Também pensarmos nos meios que utilizaremos para fazer esses deslocamentos, esses transportes. E a terceira premissa é a gente encontrar modelos de negócio que consigam conectar essas 2 coisas de forma otimizada. Então, é um repensar de um contexto. Nós não estamos falando necessariamente somente de carros, de veículos de passeio, nós estamos falando de tudo que é possível se transportar e com o que é possível se transportar. Essa é uma primeira premissa da minha fala. Por que a mobilidade se tornou tão importante de 2012 para cá no Brasil e vem sendo o foco nos últimos 15 anos na indústria automotiva e também fora dela? Pelas nossas... Eu usei a palavra intencionalmente na apresentação, e vocês veem aqui, né? A palavra paradigmas urbanos. Na verdade, nós deveríamos usar corretamente a palavra problemas urbanos. Mas por que paradigmas? Porque os problemas urbanos eles se tornaram padrões. E esses padrões das megalópolis até as cidades do interior do Piauí brasileiro, que não são enxergadas por nenhum outro lugar do globo como um ponto de referência para qualquer coisa que seja, todas essas cidades têm o mesmo paradigma de necessidades de mobilidade, de transporte, de bens e pessoas. Então, esses paradigmas são aqueles que a gente está cansado e surrado de ouvir, que é os problemas de poluição. E, além da poluição, por trás da poluição, nós temos os programas de gerenciamento de resíduos sólidos das cidades. Aqui em Curitiba, nós gozamos de algumas vantagens, que talvez em alguns lugares do país não seja um padrão, não seja uma cultura. Nós temos a cultura aqui de quem é da minha infância. Nossa, que maravilha! De quem é da minha infância, a cultura do separe, da família Folha. Para quem é curitibano, lembra muito bem disso e lágrimas vêm aos olhos nesse momento, né? A gente lembra daquele tempo da infância que nós fomos culturalmente transformados para enxergarmos os programas de gestão de resíduos das nossas casas, das nossas ações enquanto pessoa, não enquanto empresa, não enquanto corporação, e isso nos transformou de uma forma que virou um paradigma curitibano. E a gente sabe que há outras cidades no país que também têm esse mesmo formato. Vou ver se eu consegui ser um pouco mais sucinto naquilo que eu deveria falar. Aponto para lá, aponto para cá, para o projetor. Para cá. Você consegue mudar para mim, por favor? Muito obrigado. Então, eu falei dos paradigmas urbanos, né? Além da poluição, a gente pode levantar aquilo que também é paradigma, sobrecargas de vias, limitação de fluxos. Aqui em Curitiba ainda não temos, mas a gente passa a ter os rodízios de placas. Né? A gente começa a ter o que em Curitiba já existe, as limitações do uso do transporte de cargas dentro do eixo urbano em determinados períodos do dia, que atrapalha, de certa forma. Obrigado, meu querido. Alta demanda energética, estamos falando de energia, na verdade, ontem, praticamente o dia todo, porque a energia ela impacta diretamente no transporte. Obrigado. Poluição em geral, aí temos o que considera-se aí nos anais históricos o paradigma do automóvel. Por que temos esse paradigma urbano moderno com tantos problemas e todos eles acabam, direta ou indiretamente, relacionados à mobilidade? Porque eles estão baseados na transformação das cidades a partir da década de 50 em função de uma única coisa. E que coisa é essa? Os carros. Nós transformamos a forma como urbanizamos as nossas cidades em função dos carros, porque os carros, os meios de transporte, eles sinalizavam a capacidade da cidade se sustentar em termos de velocidade de transporte. E essa transformação em função dos carros criaram um problema que nós temos que pagar essa conta agora. Esse é um grande problema
voltado diretamente à mobilidade. E o planejamento urbano ele acaba sofrendo desses paradigmas como um todo. Eu comentei qual é a premissa do que a gente chama de mobilidade, né? Organização do território, fluxo de transporte e os meios de transporte. E vejam, tudo que a gente falar em termos de infraestrutura e energias das cidades está relacionado à mobilidade, direta e indiretamente, meio ambiente também. Eu não quis carregar de gráficos, até porque, fechando como a última palestra, fica meio maçante a gente trazer de novo gráficos para analisar. Mas a gente sabe que as questões do impacto, da pegada de carbono, ela tem muita, mas muita participatividade dos meios de transporte. Seja o meio de transporte em si, produzindo a pegada de carbono, ou seja, todo o processo de produção, o parque industrial, que gerou aquele elemento chamado veículo. Então, essa pegada de carbono ela é muito, mas muito prejudicial para as grandes cidades. Eu, por exemplo, sou um curitibano que tem rinite, e um curitibano que tem rinite é aquele peixe que é obrigado a conviver no Saara, porque você tem um problema de saúde que está diretamente sendo impactado pelo ambiente onde você vive. Mas isso não me faz deixar de gostar de Curitiba. E por que eu falo isso? O problema em Curitiba não é só a umidade, a baixa temperatura, as capivaras do Barigui e tudo mais. O problema em Curitiba é um pouquinho daquele NOx que a gente não considera, que nos causa um grande problema respiratório e que isso vai se somatizando ao longo da vida. E é aquilo que é invisível, é o tal do inimigo invisível. Ele vou usar uma palavra pesada, mas ele é um mini câncer na nossa vida. A gente não consegue hoje mensurar o quanto o impacto das emissões que nós inspiramos, elas realmente nos degradam com o passar do tempo. Falamos de segurança, falamos de mobilidade. Falamos de saúde, falamos de mobilidade. Por essas questões do impacto fisiológico, mas também por questões de acidente de trânsito. Falamos em inovação tecnológica. Aqui, na verdade, nós tivemos um dia e meio e mais um pedaço dessa tarde falando de inovação tecnológica. Então, tudo concentra-se na mobilidade. Para tentar, de novo, cumprir aquele meu desafio de não ser maçante naquilo que todo mundo falou, eu arrisquei duas coisas aqui que talvez ninguém ia falar e eu acho que ninguém falou. Primeiro é a famosa pirâmide invertida da mobilidade urbana. Essa pirâmide invertida ela já está bem difundida em termos de fóruns e simpósios, e principalmente o pessoal que fala muito de arquitetura e urbanismo, mas ela mostra, na verdade, como nós deveríamos planejar as nossas cidades, em função, primeiramente, dos pedestres, depois dos ciclistas, ou seja, todos os meios de transporte ou as formas de se transportar de um lugar para o outro que não sejam com emissão e que não sejam necessariamente em veículos. E depois nós vamos descendo a cadeia para aquilo que se torna maior em escala, mas também maior em nível de poluição. E talvez menor em necessidade dentro das cidades por quantidade de veículos. Essa seria a real forma de nós pensarmos o urbanismo das cidades e pensarmos a mobilidade urbana. E o segundo conceito é o conceito da rua completa. A rua completa ela tem várias formas de ser pensada, de ser arquiteturada, e uma delas é o conceito de o mínimo possível de carros. E, se houverem vias para passagem de veículos, que elas sejam preterivelmente para transporte público ou coletivo. E aí a gente tem massivamente um esforço de calçadas largas. Foi comentado aqui, inclusive, acho que pelo Lucas, nós começamos a ter problemas em megalópolis com o yellow e green, porque o pessoal começa a atropelar as outras pessoas com patinete. Você está andando a 4 por hora ali com a tua sacolinha do mercado, vem um cara com um patinete amarelo, com um farolzinho piscando a 25 km por hora e porra você. E aí, o que você faz? Você causa o problema do acidente de trânsito, ele migra da rua, que era o problema da cidade, para a calçada. Então, nós precisamos de calçadas largas e mais repensadas. E a arborização. A arborização é uma coisa que também algumas capitais gozam dessa vantagem, Curitiba é uma delas, mas nós sabemos que há outras cidades que não têm mais árvores. A gente começou a colocar muito asbesto, começou a fechar demais a absorção do solo, e isso causa um monte de outros impactos secundários. O que é a eletromobilidade? E esse termo eu já falo para vocês que está em desuso, porque a gente substitui por mobilidade sustentável. Ele é o link do que nós chamamos de mobilidade, baseado na Política Nacional de Mobilidade Urbana, com a mudança do modal dos veículos que serão utilizados e a inserção da infraestrutura e das tecnologias disruptivas em termos de conectividade. É isso que transforma a mobilidade no core da eletromobilidade. Então, nós temos a forma e os meios utilizados para a população se deslocar e transportar coisas, mas a gente começa a focar não só no meio de transporte, a gente foca também na infra, muito fortemente, e vocês viram todos os problemas que vêm em consequência disso, e também focamos nas tecnologias de conectividade.
Então, nós passamos a pensar em 2 pontos principais: a mobilidade sustentável e a eficiência energética de tudo aquilo que nós vamos criar, inventar, conectar e gerir de forma única. A eletromobilidade no Brasil ela tem uma gangorra que hoje está estanque, está parada. E essa gangorra ela pode sofrer impulsos positivos ou negativos. Eu elenquei alguns pontos principais. Por exemplo, temos uma matriz energética mais limpa comparada com outros países, mas pode melhorar. Temos uma grande disponibilidade de fontes de energia renovável. Temos abundância de matérias-primas e recursos. Temos que passar a parar de vender commodities e começar a industrializar aquilo que é nosso. Esse talvez seja um ponto disruptivo. Indústria automotiva já instalada. Nós não temos situações como, por exemplo, Cabo Verde, que é um país que tem menos de 300 mil habitantes, e eles não têm uma indústria sequer. Tudo que é carro é importado. Então, tem algumas situações diferentes. Políticas públicas e incentivos à eletromobilidade, a gente ouviu falar de muitas delas. Problemas. Infra. Foi comentado aqui também agora há pouquinho que o Brasil ele não é igual, nem dentro das cidades e nem entre elas. O uso de combustíveis renováveis, não é que ele é um problema, ele é excelente, mas ele freia o avanço dos veículos puramente elétricos ou das soluções eletrificadas. Características muito específicas do mercado automotivo nacional, para não falar problemas muito específicos. Aumento do custo do Brasil. Nós temos, por exemplo, comparativamente com o México, é muito mais barato hoje se fabricar no Parque Industrial do México que no Brasil. Isso é uma balança que virou nos últimos 15 anos. Por isso, as montadoras estão escapando pelos nossos dedos. E a instabilidade econômica e política. O que pode ajudar? O que pode ajudar é conceitos de políticas ambientais mais fortes lá de fora entrando aqui dentro, políticas econômicas de baixo carbono, convergência regulatória de emissões, a gente começar a falar a mesma língua de emissões de outros países e não sempre um passo atrás. Escalada tecnológica, precisamos incentivar os nossos ICTs, os nossos alunos de universidades e as nossas indústrias a aumentar o nível de tecnologia e de P&D do brasileiro. Foi comentado que a nossa mão de obra ela escapa. Nós temos todos os nossos grandes especialistas de todas as áreas fugindo para fora do país. Nós não temos uma política interna de retenção de capacidade de P&D. Essa é uma grande verdade. Não vou rebater as leis e as grandes iniciativas que nós temos aí, mas nós temos uma série de pontos positivos que nos impulsionam a ter eletromobilidade muito mais forte no Brasil. E eu vou aproveitar o último minuto para falar de algumas ações que a FIEP tem feito em função da eletromobilidade aqui no Paraná. Nós lançamos a pós-graduação em Engenharia de Veículos Híbridos Elétricos no ano passado. Estamos na 3ª turma, da qual eu e mais um membro aqui da plenária faz parte. Nós temos aí uma média de 120 pessoas já que foram inscritas desde a 1ª turma até essa. Nós lançamos também o Centro de Tecnologia de Veículos Híbridos Elétricos, do qual eu sou um especialista automotivo. Ele fica ali no campus da indústria. Alguns dos que estão aqui também já nos visitaram, já conhecem essa nossa iniciativa. Ano passado nós fizemos, e aí o pessoal do fórum não vai ficar bravo comigo, o primeiro evento do setor no Brasil. Aconteceu em em outubro, que foi o lançamento do Centro de Tecnologia de Veículos Híbridos Elétricos, né? Mas tudo bem, a gente é parceiro. Nós também lançamos as engenharias esse ano, as primeiras turmas de Engenharia Automotiva e de Energias, lá no campus da indústria. Estamos com 90 alunos da turma de Automotiva e 25 da turma de Engenharia de Energias. Temos a tradução da primeira literatura do livro na temática de elétricos e híbridos para o português do Brasil. Ela foi um incentivo da FIEP, junto com a Blusher. E esse mês a gente foi consagrada a primeira LabVIEW Academy do país. Eu acho que é a 14ª da América Latina. Para quem não conhece, LabVIEW é uma forma de programação que é muito utilizada, massivamente utilizada na indústria, e nós conseguimos vincular a LabVIEW Academy às nossas engenharias do campus, e somos a primeira detentora dessa placa no país. Fica o meu contato, aquele R ele deveria estar atrás do B, mas estou à disposição se vocês precisarem. Obrigado pelo espaço.